A Associação Brasileira da Indústria de Pescados participou da audiência pública em Washington, nos Estados Unidos, em defesa do setor pesqueiro brasileiro, para que os frutos do mar sejam excluídos da investigação 301 da Lei de Comércio aberta pelo governo norte-americano em julho. O governo de Donald Trump alega que as políticas brasileiras prejudicam empresas norte-americanas em diversas áreas. Quem nos atualiza agora sobre essa missão é o diretor executivo da Abpesca, Jairo Gundi. Jairo, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no AgroMais, falando da melhor proteína de pescado, melhor proteína do planeta, que é o nosso pescado brasileiro. Muito bem. Jairo, como é que foi a audiência, como é que foi a participação da Abpesca? Traz para a gente um resumo. A audiência, ela é a parte do processo de investigação certa pelo governo americano. Tem um departamento específico que trata isso, Departamento de Comércio e Relações Internacionais aqui do governo americano. E houve esse espaço, né? Faz parte do rito processual ouvir as partes. Então teve partes do setor americano e teve partes do setor brasileiro fazendo defesa. Então, no caso, o setor americano fazendo suas posições. O Brasil sofreu bastante nessa audiência, sofreu muitos ataques em outras cadeias de produção, porém, no caso do pescado, o cenário é bem diferente. Pelo contrário, a maior entidade americana, a NFI, é parceira da Abpesca, é o nosso escritório de representação, inclusive, em solo americano, e a posição dela é justamente em linha com a posição da Abpesca de que a tarifa não faz o menor sentido e precisa estar excluída dessa lista tarifária, uma vez que os Estados Unidos importa 85% do que consome de pescado e o Brasil menos de 1%. A NFI, inclusive, afirma de que o governo americano, nos últimos anos, incentivou, né, via NFI, o setor privado, para que o mercado americano buscasse outras alternativas de abastecimento em virtude da alta concentração de abastecimento dos asiáticos. Então o Brasil faz parte desse processo de construção, logo não deveria nem estar e vai totalmente contra as políticas e todo o trabalho feito pelo próprio Estado americano e pelo setor privado americano nessa direção. Tá? Então demos essa fala, deixamos o recado claro de que o Brasil, o pescado brasileiro, né, o Brazilian Seafood, faz parte da solução dos problemas dos Estados Unidos e não parte dos problemas. Jairo, a gente tem falado bastante, desde que foi anunciado aí o tarifaço, sobre essa questão, né, dessa imposição das tarifas sobre os pescados brasileiros e como que isso afetaria diretamente a competitividade da Abpesca, né, e seus membros no mercado americano. Isso é uma situação que vocês já avaliam, vem trazendo isso com frequência sobre esses impactos, né? Não, o tempo todo, o impacto foi imediato, né? Porque quando você tem o anúncio da tarifa que entra em 15, 20 dias, especialmente o produto congelado, tem o timing do deslocamento do container, né? A parte burocrática, a logística disso daí. Então, desde o primeiro dia do anúncio, já tivemos um desdobramento em vários embarques cancelados, contratos cancelados. Várias indústrias já admitiram pessoas, já reduziram sua estrutura de fabricação. Outras estão tentando manter a linha de produção na expectativa de uma reversão. Então, o estoque está ampliando. Logo, o capital de giro também vai se escoando dessas empresas, né? À medida que você não consegue ter o giro. Mas aí vai da estratégia de cada empresa em lidar com a situação, tá? Outras empresas abortaram investimentos que estavam previstos para acontecer em virtude da ampliação do mercado. Estava previsto um crescimento de mais de 40% no mercado americano este ano. E a gente continua na luta aqui da reversão do mercado, né? O governo brasileiro fez alguns acenos, né, de socorro emergencial para o setor produtivo brasileiro. Isso atende momentaneamente, mas o que nós precisamos é voltar à normalidade. Para isso, nós precisamos que o mercado americano retorne às condições de competitividade. Não estamos impedindo para que a tarifa seja ao que estava, mas que seja igual aos nossos principais concorrentes dos mesmos produtos. A gente não pode estar disputando com Venezuela com 14% e o Brasil com 50% de tarifa. Não faz o menor sentido, por exemplo, né, nesse caso aí. E a Quais... gente precisa também... Pode continuar. E a gente precisa também que o governo brasileiro paute o pescado, a retomada do mercado europeu, como pauta prioritária do governo brasileiro, né? Quais são os argumentos aí que vocês utilizaram, né, que a Abpesca levou, está utilizando para poder demonstrar que os produtos cumprem
os padrões ambientais exigidos pelos Estados Unidos? Por exemplo, primeiro, o pescado ele não foi listado na seção 301. Não há um apontamento direto sobre a pesca. De qualquer forma, nós reafirmamos nossa posição de que o pescado brasileiro vem evoluindo nas questões ambientais, a ponto de que hoje nós temos no Brasil 28% da nossa zona economicamente exclusiva já em área de preservação permanente, nas RESECs. Então, a meta global é até 2030 que chegasse a 30%. O Brasil já está em 28%, enquanto a média global está em 1,2%, segundo a COFI-FAO, que faz o controle desse processo. Também, de todas as espécies pescáveis que nós teremos na nossa biodiversidade, mais de 60% estão em listas de proibição de captura, justamente para a preservação da espécie. Então, o Brasil, nesse sentido, tem evoluído bastante. Quando se fala em ambiental, usa-se o jargão que o que se faz nunca é o suficiente, mas a gente precisa reconhecer que o Brasil, quando você faz uma análise racional, né, sem ideologia envolvida, o Brasil tem evoluído bastante, né, nas questões ambientais que envolvem a pesca, né, devido a esses controles e as evoluções que o governo vem implementando em relação a monitoramento, cotas de captura, e na parte também da aquicultura, é extremamente burocrático o processo. O produtor rural precisa de outorga da água, precisa de cessão da União, precisa de licenciamento ambiental. Há um controle muito rigoroso e isso tudo compõe toda a parte documental da certificação dos nossos produtos quando são exportados. Então, o Brasil possui o Código Ambiental mais rigoroso do planeta e nós não temos qualquer motivo que pudéssemos estar listados em qualquer acusação ambiental, tá? Então, nesse sentido, nós fizemos nossa posição clara, justamente reafirmando que o que os Estados Unidos levanta, o pescado brasileiro não tem absolutamente nada a ver, né? Queremos vender nosso peixe com tranquilidade porque o nosso pescado também gera riqueza em solo americano. Na cadeia de distribuição também gera emprego. Então nós somos parceiros dos Estados Unidos, como sempre fomos, e não somos parte de problema algum para eles. Quando a gente olha aí, além da tilápia, né, que outros produtos de pescado brasileiro correm aí o maior risco de serem afetados com essa perda de mercado, né, se de fato essa tarifa não for aí reajustada? Bruno, várias, né? Em cada região nós temos um cenário diferente, né? No Nordeste, impacto direto sobre a lagosta, pargo e atum. No Sul, você tem impacto direto sobre a corvina, outros pescados, peixes diversos. E no Brasil inteiro, né, em águas interiores, nós temos aí o problema que impacta a questão da tilápia. Temos um impacto também na carcinicultura. Nós recém tínhamos conseguido voltar a exportar camarão de cultivo para os Estados Unidos e também já se tornou inviável. Mas o que estava mais estruturado em termos de cultivo é a cadeia da tilápia, que está sendo severamente afetada nesse momento. Então, assim, aí o trabalho continua, né, nessas negociações aí com as autoridades dos Estados Unidos. A Abpesca tem trabalhado aí bastante, né, para conseguir a isenção das tarifas ou esse reajuste das tarifas. O trabalho continua. Já tem um plano estratégico para pós essa audiência? Como é que vocês estão planejando aí daqui para frente? Sim, nós temos agora um prazo de 7 dias a contar de ontem, para pensar aqui alguns documentos adicionais que o governo americano nos solicitou. E aí, após isso, a gente segue nas tratativas com a nossa contraparte aqui nos Estados Unidos, a NFI, que representa a Bipesca aqui em solo americano. Então, existe um plano de trabalho, um plano de ação, mas a gente mantém isso a nível estratégico local aqui, tá? Agora, Jairo, eu queria trazer para você aqui, mudando um pouquinho de assunto, trazendo uma informação, que ontem o ministro Carlos Fávaro, né, o ministro da Agricultura, falou do compromisso da União Europeia de enviar uma equipe para a inspeção de frigoríficos pesqueiros aqui no Brasil. Né? A gente não a gente não exporta para Europa desde 2018. Qual a expectativa de vocês em relação a isso? É um avanço? É aí um passo, né, diante do que a gente está vivendo com os Estados Unidos? Sim, essa é uma pauta prioritária da Bipesca, que a gente vem cobrando desde então. Na verdade, é desde dezembro de 2017 que a gente já está autoembargado. Em 2018, o Brasil acabou cometendo alguns erros de comunicação com a União Europeia e que levou ao fechamento completo, né? E desde então a gente não consegue exportar mais pescado para aquele continente. A gente recebe com bons olhos, a gente reconhece
que o ministro Fávaro, o ministro André colocaram isso como pauta prioritária, algo que a gente vem cobrando há bastante tempo, e agora a gente fica na expectativa do desdobramento disso, tá? Não havia sido marcado nenhum tipo de auditoria até então a gente aguarda uma manifestação formal do próprio governo de quando que será essa auditoria, até porque a Bipesca também possui acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, né, na preparação e no apoio da aberturas de mercado. Então a gente aguarda agora os desdobramentos formais, né, a parte documental que envolve Itamaraty e Ministério da Agricultura, para que a gente possa analisar e ver de que maneira a Bipesca pode atuar para apoiar, para que a gente possa ter êxito nessa medida que ela é tão importante para o nosso setor produtivo. Muito bem, Jairo. Muito obrigado pelas informações, pela entrevista mais uma vez aqui no AgroMais. Até a próxima. Um ótimo dia e bom final de semana. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Lembrando que a gente está na Semana do Pescado, que a nossa semana a gente não se satisfaz com umas 15 dias, mas que a gente apelida carinhosamente de Semana do Pescado. No Brasil é uma campanha, o Brasil inteiro. Então, coma mais pescado, aproveite essa fase para conhecer novos produtos à base de pescado e fornecer para sua família aí a melhor proteína do planeta.